Amém? Vamos lá então, Salmo 73, versículo de número 1. Eu já preguei esse salmo aqui em outra ocasião, e talvez quando eu começar a pregar que você vai até recordar, mas o que veio ao meu coração hoje é de bater num ponto um pouquinho mais para frente dessa história, mas é necessário você prestar atenção aqui. Então vamos lá, diz assim, ó: de fato, Deus é bom para com Israel. Leia-se, Deus é bom para com o seu povo. Amém? Né? Israel no passado era o povo de Deus, o cristão hoje é o povo de Deus de hoje. Né? E só para esses que Deus é bom? Não, a Bíblia diz, para com os limpos de coração. Então, se o meu coração não estiver limpo, Deus não pode ser bom comigo. Amém? Porque ele é limpo ele é bom para aquele que é limpo de coração. É claro que a essência de Deus é sempre boa, mas ele pode mostrar a sua benignidade, a sua bondade na vida desses. Versículo de número 2, assim: quanto a mim, versículo 1, ele vai trazer uma verdade absoluta. Deus é bom para com o seu povo, Deus é bom para com o limpo de coração. Deixa eu falar agora do meu caso. É isso que acontece. A partir do versículo 2, ele vai falar do caso dele. A partir do versículo 4, ele vai falar como é que estava a visão dele. Mais para frente, eu não lembro agora de cabeça qual o versículo, mas ele vai falar do encontro que ele tem com Deus e que a visão dele é transformada. Amém? A dinâmica desse salmo é isso. E lá no final, mais uma vez, ele vai trazer uma verdade absoluta, que está de acordo com a primeira, né? Bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com os limpos de coração, e aí ele vai concluir, para mim, bom é me aproximar-me de Deus. É muito interessante até a dinâmica que esse salmo trabalha. Eu já estou falando isso porque a gente não vai ver ele todo, tá bom? Justamente por isso que eu estou trazendo como é que é a dinâmica dele, e depois você pode ler em casa. Então, primeiro ele traz uma verdade absoluta, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com seu povo. Ele diz, deixa eu falar a meu respeito, deixa eu falar do meu caso, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Aí ele vem, quanto a mim, porém, quase se resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Do que ele está falando? É interessante que ainda hoje, no linguajar dos cristãos, alguém se afasta de Cristo, a gente geralmente usa qual a expressão? Fulano se desviou, não é isso? Se desviou do quê? Dos caminhos, que é Jesus. Ou melhor, do caminho, que é Jesus. Se desviou da palavra de Deus. É nesse aspecto que o salmista está falando. Ele diz assim, gente, quase o meu pé escorregou, quase que eu caí. E é interessante também que ainda hoje alguém comete um pecado, o que a crentarada costuma usar de expressão? Fulano caiu em pecado. Não é assim? Né? Então, ele usa justamente as duas expressões que ainda hoje nós utilizamos. Ele diz, olha, eu quase caí, eu quase me desviei. Aí você para e pensa, o camarada começa dizendo, bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com os limpos de coração. Se Deus é bom com o seu povo, você faz parte do povo de Deus, por que você quase se desviou? Por que você quase caiu? Aí ele vai dizer, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Meu irmão, pensa numa ferramenta que o diabo utiliza demais para derrubar crente. Alguém diria assim, é carabina de matar crente, né? É esse tal desse negócio aqui da inveja, né, dos arrogantes, outra tradução vai dizer dos soberbos, ao ver a prosperidade dos maus, outra tradução diz a prosperidade dos ímpios. Meu irmão, o cristão que nunca passou por isso, eu ia dizer que ainda vai passar, mas melhor não, né? Bom, mas eu acho que todo cristão, pelo menos aquele que já tem um tempinho de caminhada, com certeza já passou por isso. Sabe bem do que eu estou falando. Daqui a pouco ele vai mostrar como era a visão dele, né?
E muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação, olhando e dizendo assim, puxa vida, mas eu busco a Deus, não é assim? Tá bom, eu não sou perfeito, mas eu tenho procurado ver uma vida santa. Olha lá, o cara está vivendo uma vida toda esculhambada, cheia de pecado, cheia de erro, não está nem aí com Deus, e o camarada está se dando bem, e eu aqui só sofrendo. Alguém já se questionou assim? Como é que pode um negócio desse? Meu irmão, e essa então, eu vou pegar a frase aí de alguém, essa é a carabina de matar crente. Porque pensa uma turma que, como disse aqui, esse salmo é de Asaf, né? Como disse Asaf, que leva muitos a caírem, leva muitos a se desviarem. Eu já ouvi até de crente falando mais ou menos assim, ah não, o negócio é pecar, viu? Não, o negócio é pecar. Não, porque a gente vive uma vida santa, e o cara lá, ó, pecou, esculhambou com tudo, ó lá, Deus restaurou, ainda abençoou o cara. Olha que coisa séria. Amém? Você já ouviu alguma coisa assim? Não vou nem perguntar se você já pensou, né? Mas você já ouviu alguma coisa assim? Eu já ouvi, né? E nenhuma nem duas vezes. Agora você perceba, a gente vai falar disso ainda mais para frente, mas não é a mentalidade lá do irmão do filho pródigo? Não era justamente esse o questionamento dele? Meu irmão, e a partir do momento que a gente começa a questionar essas coisas, o grande problema, o que leva muitos a de fato caírem, a de fato se desviarem, é o que a gente vai ver aqui. Mas antes vamos ver qual era a visão dele. Do 4 em diante, como é que ele enxergava o ímpio? Como é que ele enxergava os maus? Não que fosse assim, porque lá na frente a visão dele vai ser transformada. Mas ele está relatando a forma que ele enxergava. Vamos ver? Versículo 4. Para eles, para os arrogantes, para os ímpios, para os maus, para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Esse aqui eu vou ter que parar um pouquinho e comentar. Olha só, a maneira que ele enxergava os maus, os ímpios, e por isso que ele tinha inveja deles. Cara, nada de errado na vida desses caras. Não é isso? Olha lá, estão prosperando, o olho dele chega a saltar para fora. De tanta gordura, de tanto que come e tal. Não, estão sempre saudáveis, têm sempre saúde. Eles não são como os outros mortais. Você vê que a visão dele estava tão errada que ele enxergava o ímpio, o soberbo, né, acima dos mortais. Como a gente brinca de vez em quando dos meros mortais, não é assim? Né? Não, eles estavam numa classe, não, esses caras não tem problema, e tal, e não sei o quê. Meu irmão, e o grande problema, né, é que quando essa inveja ela entra, então ela tem a capacidade de alterar a forma que você enxerga a realidade. E aí a pessoa começa a enxergar só os seus problemas e a enxergar apenas o que acontece de bom na vida dos outros. E hoje em dia, na nossa sociedade, ainda muito agravado por isso aqui, ó. Internet, redes sociais.
Porque alguém posta no dia que está comendo ovo. Ontem eu comi arroz com ovo. Eu não tirei, bom, eu já não faço mesmo, né? Mas eu não tirei foto do prato assim, ó. Hoje, arroz com ovo. Pessoal, não, ela posta o quê? A picanha, né? O dia do salmão, não é assim? O dia de um prato tal. Aí a pessoa posta. E aí quem está de fora, olha e diz, rapaz, o cara come todo dia picanha. Não é assim? Aí, o dia que o casal quebra o pau em casa, eles brigamos hoje, climão tá tenso aqui em casa. Né? Fora alguém assim, um pouquinho mais problemático, mas geralmente, de uma maneira geral, alguém posta isso? Não. Sabe que dia que posta? Rolezinho com amor. Não é assim? Aí posta no restaurante. Né? Tirando e tal. Aí, alguém de fora, você está entendendo? Olha, diz, nossa, como eles são felizes. Não é assim? Olha, eles não têm problema nenhum. Nossa, olha que perfeita que é a vida deles. Né? E aí posta a foto do filho, o dia que ele está ranhento, descabelado. Né? Não, só posta no dia de festa, né? Cabelinho penteado. Você está entendendo em nome de Jesus? Né? Posta a foto sem maquiagem? Ah, mas de jeito nenhum. Né? Só com a maquiagem ainda está com filtro ainda. Na verdade, ainda está com filtro para dar uma ajudada ainda. Né? E aí quem está de fora diz, meu Deus, olha a vida dessa pessoa, ó, é perfeito. Mas não é assim. Meu irmão, e não existe, simplesmente não existe isso. Não existe vida perfeita. Não existe essa visão que ele está tendo. Ai, eles não têm, ai, tudo dá certo, eles nunca ficam doentes, ai, isso e aquilo. Não, isso não existe. Mas um ponto aqui, por isso que eu parei no 10, é que olha que coisa triste que ele vai falar no 10, não sei se você entender, mas eu vou ler novamente. Ele diz assim, ó, por isso, né, por essa visão errada, achar que o ímpio é o maioral, é o bonzão, o artista, o famosinho, o influencer, o não sei quem mais e tal. Por isso, o seu povo, está falando do povo de Deus, amém, se volta para eles. Ai, olha, eu queria ter a vida que o fulano tem. Eu queria, você está entendendo? E aí o pior, ó, e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Aí tá lá, ó, bebendo tudo que a pessoa fala. Tá lá se espelhando na vida do outro, que nem crente não é, que nem de Deus não é. Que apresenta, muitas vezes, uma vida que não vive nada daquilo. E aí tem muito cristão batendo palma para o ímpio. Sim ou não? Tem muito cristão se alimentando daquilo ali como fonte. Isso aqui que é o padrão de beleza. Isso aqui que é o padrão de conduta. Olha, ele defende a Amazônia. Que lindo. Que pessoa nobre. Eu tenho que defender a Amazônia também. Você está entendendo? Né? Gente, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, tá? Então, qualquer semelhança, mera coincidência. E assim vai. E aí a pessoa começa, sabe, a entrar nesse tipo de coisa e a beber como se aquilo fosse uma fonte. Aí continuando, versículo 11. Eles dizem, né, o arrogante, o soberbo lá, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são ímpios e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Versículo 12 fecha a forma que ele enxergava os ímpios. Depois, na sua casa, você lê o salmo todo, é um salmo pequeno, uma leitura simples. E você vai ver que ele diz, até que entrei no santuário. E aí a minha visão, eu enxerguei realmente como as coisas são e que a vida do ímpio não é nada disso. Amém? Mas
entenda que até aqui ele diz, era essa a forma que eu enxergava o ímpio. Aí ele vai voltar a falar dele, do sentimento dele. E aqui é o problema. E aqui é que hoje eu quero justamente frisar, trabalhar melhor aqui essa ideia. Olha só, versículo 12. Versículo 13, o 12 a gente já leu. 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais coisas, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Quer dizer, eu não falava, que eu sabia que se eu falasse essas coisas, era pecado. E tem muita coisa que a gente não fala, mas sente. Ou eu estou errado? Não fala, mas pensa. E é o que acontecia com ele. Olha só, em só refletir para compreender isso, por que, Deus? Por que é assim? Por que tudo dá certo para o cara lá e para mim as coisas não funcionam? Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui padecendo, enquanto lá o cara está tudo bem com ele. Só em refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Né? Não dou conta, não. É o mineiro que fala assim, né? Não dou conta, não. E ele vai concluir, não dou, isso aí é demais para mim. Amém? E aí chega no 17, que é a virada de mesa, que é a virada do jogo, que ele vai dizer, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual era o fim deles. E aí ele vai dizer como é que a visão deles se transformou. Mas a gente não vai chegar nessa parte, só até aí é o suficiente para nós. Meu irmão, ao meu ver, o momento mais perigoso na vida do Asaf, né, onde de fato ali o seu pé quase escorregou, quase se desviou, quase que ele caiu, é nesse momento, é a hora que ele, ao olhar para o ímpio, ao ter inveja do ímpio, ele vai questionar assim, do que valeu de eu me santificar, de eu purificar as minhas mãos? Não é isso que ele fala? Que eu vou voltar um pouquinho. Ó. 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O que adianta servir a Deus? O que adianta buscar Deus? O que adianta ser crente? O que adianta ir na igreja? O que adianta participar da Santa Ceia? O que adianta eu dar meu dízimo, dar minha oferta? O que adianta eu perdoar? O que adianta eu amar o próximo? Olha aí, ó, nada está acontecendo na minha vida. Você percebe como esse é onde ele passou mais perto da queda? Porque o grande problema da inveja, né, do ciúme aqui, como ele está tendo, é esse ponto, é o que o ciúme vai levar a pessoa. Porque, meu irmão, quando a gente começa a olhar para a vida dos outros, então a gente tem a tendência de não conseguir olhar para aquilo que Deus faz na nossa vida. A Bíblia fala lá de José e dos irmãos dele. E a Bíblia diz que o pai fez uma túnica colorida para o José. E vestiu no José. E os irmãos, então, têm ciúme do José. Não é isso? Meu irmão, mas vem cá. Andava todo mundo peladão? Ninguém tinha túnica? Só o José? O pai só deu túnica para o José? Não, meu irmão, o pai deu túnica para todo mundo. A diferença é que a do José era colorida e a deles não. A diferença, vou assim chamar, tá, gente? É que a de José brilhava e a deles não.
Eu fico imaginando que um tinha uma marrom, outro tinha uma cinza, outro tinha uma verde, outro tinha uma azul, né? E tal. Mas ninguém tinha túnica colorida. Aí eles ficaram olhando tanto para a túnica de José, desejando tanto a túnica de José, que já não valoriza mais a sua. E nesse salmo, Asaf vai mostrar justamente isso. Por isso que eu aconselho você a ler o salmo todo, depois na sua casa. Não vai dar tempo de a gente fazer isso hoje. Mas depois você vê, porque o grande problema aqui é na sua visão. Na sua visão de mundo. Na maneira dele enxergar as coisas. Porque o seu coração havia se contaminado. E é justamente por isso que ele começa dizendo, bom é Deus para com Israel, e o que mais? E para com os puros de coração. Ele está dizendo, eu não estava com o meu coração puro. O meu coração se sujou, o meu coração se contaminou, porque eu deixei a inveja entrar no meu coração. E aí, repito, e o problema da inveja é esse, que eu olho para aquilo que o outro tem, e aí eu já não consigo enxergar para a capa que Deus me deu. Que verdade, pode ser que a minha não brilhe tanto quanto a do meu irmão. Mas glória a Deus pela capa dele. E glória a Deus pela minha capa. Amém? Aí eu vejo o irmão Alexandre cantando. Ai, olha como canta bonito. Ah, não, eu queria também cantar assim, ter esse dom. Já imaginou se todo mundo cantasse? Quem ia sentar para ouvir a gente? Imaginou a briga que ia dar aqui? Não, hoje sou eu. Não, você já foi semana passada. Mas não é verdade? Cada um, né? Deus dá ali um dom, então, para cada um. Deus dá ali uma capacidade para cada um. Aí assim, não, mas ele está prosperando e eu não estou. Meu irmão, você já imaginou se todo mundo fosse rico? É que bom, né, pastor? Ninguém ia ser. Porque se todo mundo é, ninguém é. Você está entendendo? A mesma coisa é o pobre. Você imaginou se fosse todo mundo pobre? Quem que é pobre? Ninguém é pobre. Não é verdade? Então, meu irmão, você já imaginou se todo mundo que se convertesse enriquecesse? Gente, não ia caber de gente aqui. Verdade, não é? Ia ter gente lá do outro lado da rua. Lá, não, Deus não deixa eu ser crente também, que fiquei sabendo que é só virar crente que enriquece. Meu irmão, sabe? E às vezes a pessoa vai entrando em certas fantasias, e me perdoe falar assim, que é verdade, e claro, tem gente que lucra vendendo fantasia, né? Em todos os setores, e no evangelho, infelizmente, não é diferente, né? E a Bíblia não promete riqueza. A Bíblia promete que Deus vai suprir as nossas necessidades. Amém? Isso a Bíblia promete. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque Deus deu um dom para cada um, uma capacidade. A gente falava bastante esses tempos atrás a respeito de entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você já imaginou se todos os propósitos fossem iguais? Não dá, não tem como. Então, Deus chamou um para uma coisa, outro para outra, outro para outra, outro para outra, e assim por diante. Né? Eu lembro que tinha uma tia minha, que ela, de vez em quando, falava assim, ela gostava de sambiquira. Sabe o que é sambiquira? Né? Sabe aquele rabinho do frango, né? Que tem assim? Ela gostava daquilo. Então, aí ia comer o frango, um passava a mão na coxa, outro já queria cortar, não, eu gosto do peito. E tá, não, eu gosto do pescoço. Né? Ficar ali roendo o pescoço. Ela dizia, não, eu gosto da sambiquira. Deixa a sambiquira, o dorso aí para mim e tal. E ela até brincava assim, ela dizia, por isso que não sobra nada. É verdade, não é? Você já imaginou se todo mundo só gostasse de coxa? Ah, não, só gosta de coxa, né? Ia faltar coxa. Ia ficar sobrando outras coisas. Então, quer dizer, cada um gosta de uma coisa. Se todo mundo gostasse do amarelo,
né? E assim vai, você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Então, nós precisamos entender que Deus deu dons, Deus deu capacidade, Deus deu gostos diferentes para cada pessoa, e assim por diante, dentro dessa diversidade da graça de Deus. E aí que nós vamos entender, meu irmão, não é porque a minha capa não brilha tanto que do outro que eu tenho que invejar o outro. Eles invejaram tanto, sabe o que eles conseguiram? Rasgar a capa e manchar a capa. Não foi isso? Quer dizer, alguém ficou com aquela capa? Ninguém. Mas a bronca não era quem ia ficar, a bronca é que eu não quero que o outro fique. Né? Então você perceba que essa questão do ciúme, essa questão da inveja, ela é muito perigosa, porque ao ela crescer no coração de alguém, que foi o que aconteceu no coração do Asaf, meu irmão, invariavelmente vai chegar naquele ponto, que adianta servir a Deus? E aí que é o grande problema. Agora você perceba que isso aqui já nasce de uma mentalidade errada. De uma mentalidade que se eu busco a Deus, eu tenho que prosperar. Então, se eu não estou prosperando, não está adiantando buscar Deus. O que está escondido aqui, não é isso? Que ele vai dizer, que adianta eu ter me santificado, eu ter guardado puro coração? Mas vem cá, então você estava guardando puro coração para que você pudesse prosperar? Opa, eu acho que tem erro na essência aí. Você está entendendo? O que adianta eu ter conservado as minhas mãos, ter lavado as minhas mãos na inocência? Então você fazia as coisas certas para prosperar, e agora porque não está prosperando, então não valeu a pena ter buscado a Deus. Então perceba que já é um erro de origem. E nós precisamos tomar um cuidado, então, para que o nosso coração não venha, se enganar com essas coisas. Porque o grande problema é quando esse tipo de questionamento começa a surgir. Entenda, a Bíblia, por exemplo, em Hebreus 11:6, vai dizer para nós que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí a Bíblia vai dizer, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a Bíblia diz que quando eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que Ele existe. Se eu não crer que Ele existe, como que eu vou me aproximar dele? E eu preciso crer, a Bíblia diz que isso é necessário, eu crer que Ele é galardoador. Então, a eu me aproximar dele, eu serei galardoado? Sim. E a Bíblia diz que é necessário que eu creia nisso. Mas aí que eu preciso entender, é aí que a minha fé precisa estar no lugar correto, porque Deus não vai me galardoar porque eu estou buscando. Deus vai me galardoar porque essa é a essência de Deus. Consegue entender qual é a diferença? Uma coisa é assim, eu vou buscar a Deus. Por quê? Porque aí eu vou ser abençoado. Isso é uma coisa, então uma busca interesseira. Eu vou namorar com esse rapaz que ele tem dinheiro. Vai me dar uns presentes bons. Você está entendendo? Não é verdade? Outra coisa é eu me aproximar e porque eu conheço a essência daquela pessoa. Que é o caso aqui, que eu conheço que Deus é bom, que Deus é assim, porque Ele é bom, Ele vai me abençoar, Ele vai me abençoar porque eu estou buscando, porque eu estou me aproximando dEle, não, Ele vai me abençoar porque Ele é assim, e quanto mais perto eu estou de Deus, mais a natureza de Deus vai se manifestar na minha vida, e mais então eu serei abençoado, amém? Só que existe uma grande diferença entre eu buscar a Deus por quem Deus é
e olhar para Deus e dizer, poxa vida, Deus é tão bom, a essência dele é tão bom, que eu quero me aproximar dele, porque ele é bom, do que eu olhar e me aproximar dele para ter algo. Então, repito que a gente já percebe aqui que havia um erro de origem. E é isso que vai levar a questionar, então não valeu de nada buscar Deus, mas como não? Mas ele não fez, ele não me deu, ele não acrescentou o que eu queria na minha vida. Não, mas eu tenho que buscar ele, me aproximar dele, por quem Deus é. E aí eu ser abençoado é simplesmente uma consequência disso, porque a essência dele é assim. Entende a diferença? Aparentemente parece que passou, o resultado é o mesmo. O resultado pode ser o mesmo. Mas as motivações do coração são diferentes. Amém? O motivo que me leva a me aproximar dele é diferente. Porque quando eu entendo o motivo de eu conservar o meu coração puro, o motivo de eu lavar as minhas mãos na inocência, eu nunca vou dizer isso foi à toa, isso foi tempo perdido. Porque quando eu entendo que isso simplesmente é uma obrigação, vou assim colocar, que eu tenho. Porque se Deus é santo, ele é o meu criador, eu tenho que ser santo como ele é santo. Amém? Então, que isso simplesmente é o que é devido, independente se ele vai fazer alguma coisa por mim ou não, independente se ele vai me abençoar ou não. O resultado está em de fato eu me santificar. O resultado está, não é o que a santidade vai provocar. O resultado está na santidade, na busca por Deus, em eu ter uma comunhão com Deus. Isso é o que me basta. Amém? Meu irmão, mas quando a gente não consegue entender isso, é que é o grande problema. É que daí eu começo a olhar para as pessoas, para aquele que tem, eu não tenho. Eu queria tanto, sabe aquela, eu queria tanto isso, né? A gente, quando era criança, chamava de olho de seca-pimenteira, né? Assim, a pessoa olhava assim, eu queria... Eu lembro uma vez, uma pessoa foi visitar a casa, meu pai tinha um passarinho, né? E o passarinho estava cantando lá, tão bonito e tal. Mas que passarinho! Mas como canta bonito esse passarinho, que não sei o quê. O nome do meu pai era Neri, né? Seu Neri, vende para mim. Não, eu gosto muito desse passarinho. Não, mas vende para mim. Poxa vida, mas que passarinho bonito. Como canta bem, não sei o quê. Eu queria, é um desse que eu queria e tal. Meu pai não vendeu, no outro dia amanheceu morto. Meu pai chegou lá, estranhou dele não estar cantando logo cedo, foi ver na gaiola, estava ele com as perninhas para cima. Eu lembro que meu pai falava assim, antes tivesse dado para ele, né? Nem vendido, se eu tivesse dado o passarinho para ele, era melhor. Mas não tem gente assim, né? Misericórdia, né? Deus que nos defenda. Mas, meu irmão, o grande problema disso, como eu dizia, é a essência, é o coração. É o coração errado. Eu não consigo me alegrar porque o outro tem, né? Então eu quero para mim, mas repito mais uma vez, o grande problema é eu começar a questionar isso. Aí eu falava há pouco do filho pródigo. E a gente vai ver que, está lá em Lucas capítulo 15, e a gente vai ver que o problema lá do irmão, na verdade, do filho pródigo, era exatamente a mesma coisa. A Bíblia diz que ele está chegando ao campo, e aí um dos servos diz para ele, né? Ele vê que está acontecendo uma festa na casa, deve ter perguntado ou não, ou talvez o servo já se adiantou e já falou, mas o servo vai dizer, olha, o teu irmão voltou para casa, e o teu pai matou o bezerro cevado, teu pai está fazendo uma festa para ele. Aí pronto, aí emburrou. Aí o coração dele já sujou, igual do Asaf.
Amém? Igual do Asaf. Aí pronto, tá ele lá bronqueado, tá ele lá brabo, tá lá no entro e tal. E aí a Bíblia diz que o pai sai para fora para convencer ele de entrar. E chega lá e diz: meu filho, vamos entrar, teu irmão voltou, está tendo festa, está tendo banquete. Não vou. Mas por que não, meu filho? Aí ele vai dizer, ele vai revelar o que estava no coração dele. Ele vai dizer: há tanto tempo eu te sirvo, sem nunca transgredir um só mandamento teu, e o Senhor nunca me deu um cabritinho para eu me alegrar com meus amigos. Não é isso? Perceba que o coração é o mesmo. Ó, a inveja, né, é que vai gerar ele a se questionar. Não valeu de nada eu ter servido tanto tempo. Não valeu de nada eu ter sido fiel nos teus mandamentos. Não valeu de nada. Antes tivesse ido com ele. Não é mais ou menos isso? Porque ele foi, desperdiçou tudo que você tinha, gastou com as prostitutas, com isso, com aquilo. Agora ele volta e dá bezerro cevado para ele. E para mim, nem um cabritinho. E aí o pai vai falar com ele, vai, né, mostrar ali justamente essa questão da natureza do pai. O pai vai dizer: meu filho, cabrito, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aqui está à tua disposição. Não só o cabrito, não só o bezerro cevado que você quisesse, tudo estava à tua disposição. Mas o problema, me parece, é que o tempo todo ele ficou olhando para aquilo que o irmão havia levado, mas não conseguia enxergar a parte dele. Porque se a gente for lá no começo dessa passagem bíblica, a Bíblia diz assim, que o pai repartiu com ambos a herança. O pai deu a parte do filho pródigo? Sim. Mas o pai também deu a parte dele. Amém. Por isso que o pai vai dizer: tudo que é meu é seu. Tudo estava à tua disposição. Você que não conseguiu entender que você era filho. Mas perceba que, por conta da inveja, ele logo vai questionar: ah, não valeu a pena eu ter feito tudo isso, não valeu a pena eu ter te servido, não valeu a pena eu ter te obedecido. Então ele não conseguia enxergar que a bênção estava no servir. Ele não conseguia enxergar que a bênção estava no obedecer. Você está entendendo a diferença? Ele ficava pensando: o que o servir vai lhe dar de retorno? O que o obedecer vai lhe dar de retorno? Deixa eu tentar explicar, não sei se você está entendendo o que eu quero passar, mas deixa eu tentar dar um exemplo para quem sabe facilitar. Já que a Bíblia usa aqui a figura de um pai e de um filho. Bom, está lá o pai e o filho. E aí o pai, o filho está obedecendo o pai, os mandamentos do pai. O filho está ajudando o pai. O pai diz assim: filho, eu vou trocar essa lâmpada aqui, vem cá segurar a escada para mim. Me alcança aqui essa ferramenta. Meu filho, olha, eu vou pintar essa parede aqui, vem cá me ajudar. Ô filho, olha, eu vou fazer tal coisa, me ajude. E aí tá lá ajudando. E o filho, ele não consegue olhar assim: bom, ao eu obedecer os mandamentos do meu pai, isso vai me tornar uma pessoa melhor para a vida. Ao eu servir o meu pai, eu vou estar aprendendo. E isso vai ser algo infinitamente benéfico para a minha vida em todos os sentidos. Mas consegue enxergar isso? Não, o pai diz assim: filho, eu vou trocar a lâmpada, segura aqui. Mas o que eu vou ganhar com isso? Você está entendendo?
Entenda que é algo muito semelhante com relação a Deus. Eu não consigo enxergar que eu conservar o meu coração puro, não é porque eu faço isso porque eu tenho para receber alguma coisa de Deus. Eu faço isso porque isso é que tem que ser feito. Porque isso é que vai me tornar uma pessoa melhor. Porque isso é que vai me proporcionar um relacionamento com Deus, que é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa, do que qualquer bênção, do que qualquer vantagem econômica, do que qualquer outra coisa. Eu lavar as minhas mãos na inocência, meu irmão, isso é o mínimo que se espera de mim. Porque Deus me criou, e o Deus que me criou, Ele é santo, e espera que eu seja a imagem dEle, semelhança, e também seja santo. Ele não tem que me dar nada por isso, porque só disso está o benefício. Ele vai me dar outras coisas? Vai, porque o Pai diz que o que é meu é teu, você pode desfrutar de tudo, mas entenda que a bênção não é o que aquilo vai resultar, a bênção é aquilo ali. Eu vou buscar a Deus para receber alguma coisa. Não, o meu galardão é essa busca por Deus. O meu galardão é ter acesso ao Pai. Se virá alguma coisa ou não, é outra história. Mas Deus me abençoou, porque é a essência dele, porque Ele quer me abençoar, não que Ele deva alguma coisa para mim. Amém? Esse é o coração que nós precisamos ter. Porque se nós não tivermos esse tipo de coração, meu irmão, tudo passa a ser uma barganha com Deus. E aí, enquanto Deus está me dando o que eu quero, Deus é útil para mim. O dia que Ele já não me dar mais aquilo que eu quero, então Ele já não é mais útil para mim. E entenda que muitas vezes Deus não nos dá certas coisas para nos preservar, para nos poupar. Aí, meu filho está lá, vou voltar o exemplo lá que eu estava dando. Ajuda, faz, não sei o que e tal. Aí chega para mim e diz assim, pai, eu queria tanto uma bicicleta. Eu paro e penso, poxa vida, acho que vale a pena fazer um esforço aqui, dar uma bicicleta para ele. Ele fica feliz da vida. Aí, ajudei meu pai, aí, tô sendo obediente, tô tirando boas notas, isso e aquilo. Ganhei uma bicicleta. Meu pai é demais. Aí passa ali, aí o pai é o melhor que tem, né? Meu pai é demais e tal. Passa ali 1 mês, 2, 3, acabou a empolgação pela bicicleta. Aí ele chega para mim e diz, então, pai, estava pensando aí, o senhor viu que eu até estou ajudando mais, né? Até estou mais obediente depois da bicicleta e tal. Então, pai, o senhor não me dá um carro, não? Eu digo, aí não. Eu não estou nem dizendo questão de valores, tá? Mas vamos supor que eu fosse Deus, dono de todo ouro e toda prata. Esse não fosse o problema de valores, né? Mas eu diria para ele, aí não. Por que não? Você tem 14 anos. Você não tem maturidade para ter um carro. Não, mas eu tenho que ter um carro. Se eu te der um carro, você se mata. Mata alguém. Destrói uma família. Causa um prejuízo, sei lá. Amém? Eu não posso te dar. E é maldade da minha parte? Não. É o quê? É amor. É cuidado. É responsabilidade. Entenda, meu irmão, que tem certas coisas que Deus simplesmente não pode nos dar. Porque a gente não tem maturidade para aquilo ainda. Quem sabe um dia a gente vai ter, Deus vai poder nos dar. Ou quem sabe a gente nunca vai ter. Amém? E aí? E Deus é mau por causa disso? Então não valeu nada eu ter... Se eu soubesse também não tinha feito. Entende como a gente é muitas vezes? Meu irmão, que Deus possa guardar o nosso coração da inveja, mas é entender que a sementinha da inveja é uma mentalidade errada com relação às coisas de Deus. E que essa inveja vai provocar justamente isso, eu questionar o que adianta eu ter servido a Deus. Imagine, pare para pensar como isso fere o coração de Deus. Pare para pensar como isso machuca
o coração de Deus quando Deus não quer aquilo, não me dá aquilo que eu gostaria de ter, e eu digo, então não valeu nada. Que em nome de Jesus Cristo a gente possa, ter a maturidade suficiente para entender essas verdades, para, se a capa do nosso irmão brilhar mais que a nossa, glória a Deus, louvado seja Deus pela vida do meu irmão. Amém. Mas a minha não brilha tanto. Pois é, mas glória a Deus que Deus me deu uma capa. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Agora você veja que isso é coisa de gente madura. Amém? Né? Que gente, me perdoe falar assim, mas gente pequena, mentalidade pequena de espírito, não consegue. Tudo é aqui, tudo é o agora, tudo eu tenho que ter mais do que o outro. Por que eu tenho que ter mais do que o outro? No que eu sou melhor do que o outro, que eu tenho que ter mais do que ele? É porque eu sou crente, ele não é. Pois é, eu recebi a graça de Deus na minha vida e o cara ainda não. Isso já não é o suficiente? Eu vou morar no céu, isso já não é o suficiente? Jesus morreu por mim, isso já não é o suficiente? Você está entendendo em nome de Jesus? Que o Senhor nos ajude a termos a nossa visão alinhada com a vontade, com o plano de Deus. Eu até não tenho o título da mensagem, né? Mas dá no final então para acabar. O título que eu coloquei é o seguinte: por que ele tem e eu não tenho? Que a gente nunca venha se questionar isso. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.